Mateus 3, 13 até o 4, 11. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Toda criança usa bastante a sua imaginação e em suas brincadeiras elas fingem ser outra pessoa. Como nós vimos aqui, as meninas muitas vezes gostariam de ser, nas suas brincadeiras, princesas. A Cachinhos Dourados, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, ou quem sabe a Mulher Maravilha. Os meninos querem ser heróis, o Homem-Aranha, o Superman, o Homem de Ferro. E aí, a gente cresce um pouco. Ou mesmo na infância, a gente deseja ser outra pessoa. Quando eu era criança, eu passava uma série na televisão, que talvez alguns se lembrem, chamada Super Máquina. E na Super Máquina, naquela série, havia um homem, um ex-soldado, que participava, fazia parte de uma organização que combatia o crime. E esse homem, ao invés de ter um cavalo, ele ser o cavaleiro, contra os bandidos, ele tinha um carro preto, todo tecnológico, um Pontiac Trans Am. E esse carro falava com ele, tinha inteligência artificial. Só que naquela época não tinha nenhum carro preto e eu tinha uma bicicleta branca. E aí eu saía pedalando pelo bairro e eu conversava com a minha bicicleta e ela respondia. Eu fazia a voz da bicicleta. Então você vê que quando a gente é criança, a gente usa bastante a nossa imaginação. Mas aí a gente cresce um pouquinho. E aí, muitos meninos vão desejar ser, como eu disse, jogadores de futebol. Vão querer se parecer com o Neymar, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Richarlison e com tantos outros. E alguns, também mais velhos, ainda desejam ser como heróis. Heróis, por exemplo, da Marvel, heróis da DC, de animes japoneses, mangás. Ou alguns, mais ávidos à leitura, vão querer se parecer com Frodo, ou Sam, do Senhor dos Anéis, ou quem sabe com as crianças de Nárnia. Ou seja, meus irmãos, mesmo que você pense que está velho demais para essas coisas, eu garanto a você que não está.
E mesmo que você fale assim, não, pastor, eu não me identifico com nenhum herói. Eu sou muito melancólico, eu me identifico com o Charlie Brown. Mas sabia que até o Charlie Brown melancólico, ele tem uma grande qualidade. Ele sempre está cercado de amigos. Então veja, meus irmãos, todos nós queremos, muitas vezes, nos parecer com alguém. Talvez você queira se parecer com alguém que existe de verdade. Talvez você se lembre de um professor, de uma professora que marcou a sua vida. Alguém que você fale assim, puxa, eu queria saber tanto quanto essa pessoa. Talvez alguém que discipulou você, alguém que foi o seu pai na fé, a sua mãe na fé, que você tem um carinho ali pela sua vida, e você fala, puxa, eu queria ser como essa pessoa, queria me parecer com ela, eu queria ter as qualidades que ela possui. Agora presta atenção numa coisa, a gente sempre quer se parecer com pessoas que têm qualidade. Você e eu desejamos nos parecer com pessoas bonitas, pessoas habilidosas, pessoas boas, pessoas de bom caráter. A gente nunca quer se parecer com quem é feio, a gente nunca quer se parecer com quem é mau, a gente nunca quer se parecer com quem faz coisas erradas. Não, a gente não quer se parecer com gente assim. Mas deixa eu te contar, ou melhor, te lembrar uma coisa. Surpreendentemente, Deus quis. Deus quis. Deus quis se parecer, se identificar com gente ruim, com gente má, com gente quebrada, defeituosa. Deus quis se parecer com gente condenada. Ele quis fazer isso. Ele planejou fazer isso antes da fundação do mundo. E ele veio na plenitude dos tempos como alguém igualzinho a qualquer outra pessoa. Quebrada, frágil, fraca. Apenas, ou principal de tudo, sem pecado. E meus irmãos, isso é uma introdução, ou melhor, o sermão de hoje será uma introdução a uma nova série que nós vamos começar hoje. Uma série que vai falar acerca do discipulado. Discipulado na ótica de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nós vamos passear, vamos voltar no tempo, 2000 anos atrás, e vamos, pelos olhos do apóstolo Mateus, olhar como que Jesus discipulava, como que o mestre, aquele que veio para ser como os seus discípulos, se identificar com os seus discípulos, fazia novos discípulos. E depois de toda a sua vida aqui na terra, no final de Mateus, ele instrui os seus discípulos a fazerem novos discípulos. Então, você quer ser um discípulo, você quer se parecer com alguém, mas o mestre, antes de tudo, veio se parecer conosco. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o mestre que se identifica com os seus discípulos. E aqui nós temos, nosso sermão ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o mestre que se identificou no batismo. Olhe para a sua Bíblia no versículo 13 até o versículo 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista era a voz que clama no deserto, aquele que precedeu Jesus, que preparou o caminho para ele chegar. João Batista e Jesus eram parentes. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Ele tinha um jeitão peculiar, somente dele. João Batista usava roupas de peles de animais, de couro de animais. João Batista tinha uma dieta estranha, ele comia gafanhotos e mel. E João Batista pregava uma pregação muito incisiva. Ele não tinha papas na língua,
ele era politicamente incorreto, chamando autoridades de raças de víboras. E João Batista também batizava. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Ele pregava o arrependimento de pecados. E multidões iam até João Batista, arrependidas dos seus pecados, para assim serem batizadas por ele. Só que João não batizava qualquer pessoa. Aqui no capítulo 3 mesmo, nós vamos ver no versículo 7 que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. E aí o que João respondeu para eles? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então os fariseus e os escribas, eles iam até fariseus e saduceus, eles iam até João para serem batizados no pensamento de que ao serem batizados eles estariam de bem com Deus. Porque eles eram descendentes de Abraão, eles eram filhos de Abraão. E João fala assim, vocês são cobras, raça de víboras. Produzam frutos de arrependimento. Arrependam-se. Não basta você ser filho de crente, não basta você ser filho de Abraão, não basta você ter sido criado na igreja, seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó, sua tia ser crente, não basta você ter sido criado na igreja, e não basta nem mesmo você ter sido batizado, se você não se arrependeu dos seus pecados. No batismo, o batismo ele aponta justamente para isso. A água do batismo, o batismo ele é um sacramento. O sacramento ele é um sinal visível que aponta para uma graça invisível. O sinal visível do batismo é a água. A água é o agente universal de limpeza. Então a água do batismo aponta para a limpeza que Deus fez em nossos corações com o sangue de Cristo. Só que ele fez isso quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Bom, ótimo. Quem que são os batizados? São aqueles que se arrependem de pecados. Acontece que Jesus vai até João para ser batizado. E aí a cabeça de João buga, a cabeça de João explode. João ele fala, o quê? Não! Eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus não pecava, Jesus era santo, ele não tinha nenhum pecado. Ele é santo, santo, santo. Não podemos ver a sua glória sem temor. E João, quando olhou para Jesus e falou, algo de errado não está certo, não. É batismo para arrependimento. Por que o Senhor veio até mim? João, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Quanto mais ser batizado, quanto mais batizar Jesus. Então por quê? Por que Jesus foi até João Batista para ser batizado? O próprio Jesus respondeu no versículo 15, para cumprir toda a justiça. Meus irmãos, ao ser batizado, Jesus se identificou com pecadores injustos. Jesus, meus irmãos, ali, ele começa, é o princípio, é a introdução, aqui no batismo e depois na tentação, é a introdução ao seu ministério. E no seu ministério ele vai pregar também arrependimento. E 3 anos depois ele vai morrer pelos pecadores, identificando-se com eles também na cruz, morrendo no lugar de pecadores. Então Jesus, meus irmãos, ele estava mostrando para João, e João entendeu isso, que aquele sinal, aquele momento, era que Jesus estava falando o seguinte, eu quero ser como vocês. Eu quero ser como vocês. Os meninos aqui falaram, eu quero ser que nem um Homem-Aranha. Jesus fala assim, eu quero ser que nem vocês.
Agora, meus irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Qual é o tamanho de Deus? Uma vez um pastor bem idoso, há anos atrás, ele disse uma coisa, que muitos crentes imaginam Deus como alguém igualzinho a gente, só que um pouco maior. Eu tenho 1,87 m e muita gente me acha alto, mas você não sabe, vai ficar sabendo agora, que eu tenho 2 primos. Um tem 1,99 m e outro tem 2,2 m. Um deles foi goleiro profissional, já está aposentado. Foi goleiro profissional. Goleiro, você sabe que tem que ser alto. Você já viu de perto um jogador de basquete? Lá na minha cidade, tínhamos um time de basquete. Os caras são altos. Na cidade vizinha, Suzano, quem gosta de esporte vai se lembrar que Suzano tinha um ótimo time de vôlei. E eu era adolescente, estudava no ensino médio, eu conheci alguns jogadores de vôlei do Suzano. Os caras eram grandes. Agora pensa uma coisa comigo, nem o homem maior, nem a mais alta pessoa do mundo se compara à grandeza de Deus. Nem a pessoa mais forte do mundo, nem o melhor lutador de MMA, o melhor lutador de artes marciais, nem o Superman, ninguém se compara com a força de Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há como comparar nenhuma pessoa, nenhuma criatura, absolutamente ninguém com Deus. Agora presta atenção numa coisa, esse Deus santo, esse Deus grande, esse Deus todo-poderoso, ele se esvaziou, ele deixou o seu trono e ele veio para o ventre de uma virgem para nascer como um bebezinho, como alguém, como eu e você. Pisar o nosso chão, comer a nossa comida, beber a nossa água, sentir as nossas dores, as nossas necessidades, teve sono, teve fome, teve sede. E principalmente, foi castigado no meu lugar e no seu lugar. João me batiza, é para cumprir toda a justiça. Eles são injustos. Eles são maus. Você também, João. Não pense que você não é, não. Vocês são maus. E eu vou para aquela cruz como um mau. Eu não sou mau, eu sou bom. Eu vou para aquela cruz como um pecador. Eu não sou pecador. Lembra de 2 Coríntios 5:21 que nós lemos? Aquele que se fez pecado. Irmãos, ele carregou o nosso pecado. Quando o Pai derramou a ira de Deus sobre ele, ele apanhou do Pai no nosso lugar. No nosso lugar. Ele quis fazer isso. Não foi um acidente, não foi uma injustiça. Ele quis fazer isso. A gente quer ser como pessoas famosas, pessoas fortes. Quando a gente é criança, a gente quer ser como um herói, como uma princesa bonita. Mas não, ele quis fazer diferente. Ele falou assim, eu vou ser como aquelas pessoas más e vou morrer como um mau. E quando ele foi batizado, ele mostrou isso. Muitos de vocês aqui conhecem C.S. Lewis, e a sua obra mais famosa são as Crônicas de Nárnia. Se você nunca assistiu, pelo menos assistiu o filme, eu falo para você, assista. Se possível, leia o livro, é melhor ainda. As Crônicas de Nárnia, meus irmãos, Edmundo, um dos personagens, uma das crianças do filme, chamada Edmundo, ele traiu seus irmãos e traiu Aslan, o leão, em troca do manjar turco. O manjar turco era uma sobremesa com sabor de pecado. E porque ele fez isso, ele merecia morrer. A feiticeira branca disse isso, ele merecia morrer. Mas sabe o que aconteceu com Edmundo? Aslan tomou a frente. O leão Aslan tomou a frente e falou, eu morro no lugar dele na mesa de pedra. E se você conhece a história, você vai se lembrar que Aslan de fato
foi para a mesa de pedra e ali ele foi morto. Só que depois ele ressuscitou. Você lembra do final da história? Quando Aslan está coroando os irmãos, você se lembra na hora que chegou, quando Aslan chegou até Edmundo? Você se lembra o que Aslan disse para Edmundo? Em nome dos grandes bosques do Ocidente, Rei Edmundo, o justo. Peraí, mas Edmundo foi um traidor. Aslan fala, ele é justo. Sabe por quê? Porque ele foi justificado na mesa de pedra. Porque Aslan morreu no lugar de Edmundo. Porque Aslan pagou a dívida de Edmundo. Porque Aslan foi um injusto ali naquela mesa de pedra para que Edmundo fosse justificado. E, irmãos, nós somos iguaizinhos a esse personagem de C.S. Lewis. Somos traidores. Quando você peca, você trai Deus. Você ofende Deus, a santidade de Deus. Quando eu peco, eu faço isso. E quando eu caio em si, eu fico envergonhado e triste. Porque o meu pecado matou o Filho de Deus. Só que Ele ama tanto a gente, que Ele se fez injusto no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar. E agora Ele olha para você, Ele olha para mim e fala, Raíssa, a justa. Vera, a justa. Célia, a justa. Márcio, o justo. É lindo isso, né? E a gente não é justo. Fala a verdade. Nós não somos justos. Somos maus. Mas em Cristo nós somos, sim, justos. Foi exatamente isso que Deus fez conosco, queridos irmãos. O Senhor, Ele é o Deus justo. O Senhor é aquele que derrama a sua justiça em pessoas no inferno. Criança, sabia que o Papai do Céu não é igual ao Papai Noel? Muitas pessoas pensam que Deus é um velhinho de barba branca. Até nos Simpsons aparece, o desenho dos Simpsons não aparece Deus, mas aparece só a barba dele assim. Deus não é um velhinho de barba branca. Como eu fiz a referência anteriormente de Jonathan Edwards, Deus é um Deus irado. Deus é um Deus irado. Deus, meus irmãos, vai dizer no Salmo 7, é aquele que está afiando a sua espada, caso o pecador não se arrependa. Sabia disso? Depois você lê o Salmo 7 na sua casa. Se o pecador não se arrepender, Deus vai usar a sua espada. Deus vai usar suas armas. O rei do inferno não é Satanás, como pensou o Mazzaropi no Fofoqueiro do Céu, naquele filme, que talvez alguns devam conhecer. O diabo que reina no inferno. Não, quem reina no inferno é Cristo, é Deus. E Deus, Ele derrama a sua ira, Ele atormenta pessoas no inferno. É difícil a gente entender isso, mas é o que está, por exemplo, em Lucas 16, quando o rico é atormentado. O próprio rico disse isso. Quem atormenta ele? É o diabo com um tridente cutucando? Não, é o próprio Deus. É o Deus irado. Ele podia fazer isso comigo e com você, mas Ele não fez isso com a gente, porque Ele fez isso com Cristo na cruz. Ele derramou a sua ira sobre Cristo na cruz. Voltando a Nárnia, tem uma outra coisa que salta aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos naquele livro. Estou te provocando para você assistir esse filme, se você ainda não assistiu, ou ler o livro, que é ainda melhor. O Senhor Castor, um personagem lá, ele vai contar para as crianças quem era Aslan, o leão. E o Senhor Castor, então, ele fala para as crianças que Aslan era ou é um grande leão. Susana, uma das crianças, diz que morreria de medo de ser apresentada a um leão. É aí que a senhora Castor afirmou que qualquer pessoa que chegasse na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente do que todos, ou é um completo tolo. Então Lúcia, a outra irmã, ela diz o seguinte: então Aslan não é tão perigoso assim. É aí que o senhor Castor fala uma das melhores frases do livro. Ele disse o seguinte, o senhor Castor:
Quem foi que disse que ele não é perigoso? É claro que ele é perigoso, perigosíssimo, mas ele é bom. Um leão é perigoso, perigosíssimo. No filme vai falar que ele não é domesticado, mas no livro está melhor. Ele é perigosíssimo. Deus é o Deus irado, mas ele é bom. E para você e para mim, ele não demonstrou a sua ira, ele demonstrou a sua bondade. Ele morreu no nosso lugar, se identificando conosco. O batismo mostra isso. Mas vejam, a tentação também mostra isso. A segunda parte do nosso sermão é que o mestre se identificou na tentação. Olha o versículo 16 até o versículo 3 do capítulo 4, versículo 2 do capítulo 4. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois que Jesus foi batizado, as outras duas pessoas da Trindade se manifestaram: o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito desceu sobre pomba, e a partir de então, pela unção do Espírito Santo, Jesus então, logo depois, começaria o seu ministério. Conforme vai dizer Isaías capítulo 61. Jesus não fez nenhum milagre antes de receber a unção do Espírito Santo. Tem gente que imagina que quando Jesus era criança ele ressuscitava passarinho e coisas desse tipo. Mas Jesus só começou o seu ministério, só começou a fazer curas. Mira, você está rindo, mas é verdade, tem gente que acredita nisso. Mas Jesus só começou o seu ministério depois que recebeu a unção do Espírito ali após o batismo. Bom, observa uma coisa: o mesmo Espírito que ungiu Jesus foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você está passando pelo deserto? É Deus quem te leva para o deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. Jó era um homem justo, o mais justo da terra, o mais crente da terra. Não sou eu que estou falando, o próprio Deus disse isso. E Jó foi levado por Deus ao deserto. Jó foi entregue por Deus nas mãos de Satanás. Você conhece a história, né? Conhecidíssima a história. E aqui o próprio Filho de Deus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o deserto é um lugar inóspito, perigoso, isolado. Jesus ele fica naquele lugar 40 dias e 40 noites em jejum. Você já ficou sem comer muito tempo? Já passou muito tempo sem comer? Como é que a gente fica quando a gente passa muito tempo sem comer? A gente fica fraco, a gente fica com dor de cabeça, a gente fica com a nossa cabeça bagunçada, com as nossas emoções embaralhadas, a gente fica nervoso, a gente fica irritado, a gente não fica bem com fome, fica tudo errado na nossa cabeça, no nosso corpo. Por isso que a gente não pode ficar muito tempo sem comer. Jesus ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites e diz o texto que ele teve fome. Isso mostra, meus irmãos, mais uma vez a sua identificação com a gente. Jesus ele tinha um corpo, carne, osso, sangue, órgãos, hormônios, tudo, cabelo, tudo. Jesus ele tinha um corpo igual ao seu. Você sente dor, ele também sentia. Você sente cansaço, ele se cansava também. Você se decepciona, ele também se decepcionava. Você sente fraquezas às vezes no seu corpo, no seu físico, ele também sentia. Você sente alegria? Ele também sentia. Apesar da Bíblia não citar nenhuma vez, não mostrar nenhuma vez ele sorrindo, eu acredito que sim, ele sorriu em alguns momentos.
Você sente tristeza? Ele também se entristecia. Jesus, ele tinha um corpo igual ao nosso, ele teve fome. E eu tenho certeza, meus irmãos, que naquele momento ele também teve a sua mente movimentada por causa da ausência de nutrientes, da ausência de vitaminas, da ausência do alimento. Você vai passar muitas vezes pelo deserto, se você não estiver passando no presente momento. Mas lembre-se uma coisa, Jesus também passou pelo deserto. E não foi à toa, e não foi por acaso, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Pode ser que o próprio diabo te ataque. Mas lembre-se uma coisa, mesmo que isso acontecer, é Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem levou você para o deserto. É Deus quem envia o diabo, assim como enviou a Jó, assim como enviou ao próprio Jesus. E Jesus, então, faminto e exausto, recebeu a infame visita do diabo que veio para lhe tentar e disse no versículo 3, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha a forma sutil que o diabo tenta Jesus. O que ele fala? Se és filho de Deus. Só que um pouco antes, o que o Pai, lá no Rio Jordão, a voz que veio dos céus, a voz do Pai, disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos pensar uma coisa aqui, meus irmãos. Jesus ouviu da boca do Pai que era amado. Será que ele era amado mesmo? Se ele era amado pelo Pai, o que ele estava fazendo no deserto? Sozinho, num lugar perigoso, com fome. Se ele era amado mesmo, por que o diabo estava ali tentando ele? Se ele era amado mesmo, por que toda aquela situação estava acontecendo? Será que o pai havia mentido? Será que o pai o havia abandonado ali? Será que ele não era filho do pai? Talvez isso já tenha passado na sua cabeça quando você esteve no deserto. Fala a verdade. Quando você passou por sofrimentos profundos na sua vida, você já teve dúvidas? Você já teve algum tipo de dúvida com relação a Deus? Já passou pela sua cabeça em algum momento da sua vida o seguinte: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, não é possível, eu estou sofrendo tanto, onde Deus está? Meus irmãos, até os melhores crentes têm essas dúvidas nas horas de crise. Até os melhores crentes sentem-se abandonados por Deus nos momentos de maiores crises. Mas Jesus não. Jesus, ele não se sentiu assim. Jesus, apesar de ter sofrido todas as coisas no seu corpo por causa da fome, em nenhum momento ele desacreditou na palavra do Pai. Eu não vou, meus irmãos, me ater aqui a todos os detalhes desse texto aqui da tentação de Jesus, mas o que eu quero mostrar a vocês é que, ao ser tentado pelo diabo, ao ter a sua filiação colocada em dúvida pelo diabo, Jesus derrotou o diabo com as Escrituras. Foi isso que ele fez. E muitos crentes, queridos irmãos, perdem a batalha na tentação porque não conhecem as Escrituras. O deserto é um lugar perigoso. No deserto, no deserto existem animais perigosos, ferozes. Quando um animal ele quer atacar uma presa, quando um animal ele quer devorar um outro animal, ele fica de tocaia, ele fica na espreita, ele observa o bando. E ele vê naquele bando qual é o mais fraco, qual é o mais lento. E na hora que um leopardo, por exemplo, ele parte para atacar um bando de zebras,
qual que ele pega? A que fica para trás, a mais fraca. Quem que o diabo ataca? O crente fraco, o crente que não se alimenta da Bíblia, o crente que não conhece a Bíblia, o crente que não lê a Bíblia, o crente que não ora, o crente que não vem à igreja, o crente que não é assíduo na igreja, o crente que não tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Uma pessoa assim, ela pode até ser crente, mas é um crente fraco, não vai conhecer a palavra e vai ser uma presa fácil, a presa ideal para o diabo. Jesus, ele estava numa situação de fragilidade. Jesus, ele estava com fome. Se és filho de Deus, está com fome, né? Manda que essas pedras transformem-se em pães. Se és filho de Deus, pula. Versículo 6, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Você é filho de Deus mesmo? Então pula, prova que você é filho de Deus, e os anjos vão vir te socorrer, disse o diabo. Você é filho de Deus mesmo, porque você está sofrendo. O diabo, ele nos tenta assim, meus irmãos. Quando passamos pelos sofrimentos, quando passamos pelo deserto, quando passamos pelas tentações, o diabo, ele vai nos tentar dizendo o seguinte: você é filho de Deus mesmo, você é filha de Deus mesmo, então por que você está sofrendo? O diabo vai usar pessoas para te provocar. Você é filho de Deus, do que adianta você ir à igreja? Do que adianta você ler a Bíblia? Do que adianta você manter a sua integridade, Jó, disse a sua esposa. Amaldiçoa Deus e morre. E pessoas vão nos tentar, serão instrumentos de tentação vindas do próprio Satanás para fazer a gente cair em tentação. Mas Jesus nos mostra, meus irmãos, que nós conseguimos derrotar as tentações, derrotar o diabo através da palavra de Deus. Jesus se identificou conosco, ele foi tentado assim como nós somos tentados. Nós lemos no começo do sermão, meus irmãos, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Jesus, ele o próprio Pai disse a Jesus e disse às pessoas que ele era o Filho amado. Em Efésios 1, 3 a 14, nós lemos que nós somos filhos. Ele nos adotou, ele nos amou antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. O Filho, lá em Efésios 1, vai dizer que o Filho nos redimiu, ele morreu por nós. Lá em Efésios 1 vai dizer também que o Espírito nos carimbou, ele é o selo, ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Então não duvide, mesmo quando você estiver passando pelo deserto, não duvide que você é amado por Deus, que você é filho de Deus. Romanos 8, de 28 a 39, vai nos dizer que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que você passa pelo que você passa para ser a imagem do seu filho. E o que diz aquele texto de Romanos 8? Que nada vai te separar do amor de Deus. Nem o deserto, nem o luto, nem a doença, nem as dores, nem o desemprego, nem nada vai te separar do amor de Deus. Mas você precisa conhecer a Bíblia, porque se você não conhecer a Bíblia, o diabo vai atacar você e você vai sucumbir, você vai ser derrotado. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, mas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também foi tentado, Jesus se identificou conosco, Jesus passou pelo deserto como a gente também passa. Mas Jesus nos mostra que a gente pode vencer no deserto. Como? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, falando a palavra, vivendo a palavra. Então, meus irmãos, amem
a palavra de Deus, assim como Ele amou. Você pode até querer se parecer com um homem de ferro, com um Homem-Aranha ou com alguma princesa, mas queira ser como Cristo, acima de tudo. Queira ser como Cristo, acima de tudo. Tiago nos escreveu o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio Jesus, lá em Mateus 26:41, na primeira parte, ele disse aos seus discípulos sonolentos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ao ensinar os seus discípulos a orar, ele disse: na oração nós dizemos: não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vamos orar agora, vamos pedir isso ao Senhor agora. Nós somos tentados, nós passamos pelo deserto, passamos por lutas, mas precisamos do Senhor, precisamos da sua palavra para vencermos as tentações, para passarmos pelo deserto. Vamos orar o Pai Nosso nesse instante. Eu convido você a ficar em pé e nós orarmos o Pai Nosso.